Olá, você está nos Livros Incríveis, eu sou a Raquel e hoje a gente vai falar sobre como ler a Bíblia. Vamos lá? Bom, para se ler a Bíblia, primeira coisa você tem que orar, né? Pedir realmente o auxílio do Espírito Santo na sua vida para que ele mostre a você, né, as coisas que aqui são reveladas a nós e que o nosso entendimento muitas vezes não compreende. Muito bem, dando essa entrada, a gente vai falar do modo dedutivo. O que seria o modo dedutivo? O modo dedutivo é aquela forma que alguns pregadores têm, ou algumas pessoas que aprenderam assim também, sobre deduzir o que a palavra diz. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu estou aqui com a minha Bíblia é de estudo, como vocês sabem, e eu estou aqui em Timóteo, 1 Timóteo. Então, eu vou abrir aqui em qualquer lugar, ok? Nós vamos falar aqui sobre, vamos lá, vamos escolher um capítulo. Vamos lá. Eu vou escolher aqui o capítulo 2, o versículo 9. Então, aqui, na verdade, vou falar o versículo 11, que é um versículo muito conhecido e também muito mal interpretado, né? Inclusive, a gente vai ter uma série aqui no canal sobre esse assunto. Então, em 1 Timóteo 2, versículo 11, ele está falando aqui os deveres da mulher cristã. E no versículo 11 está assim: a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. O 12, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Bom, esse versículo é muito mal interpretado, mas esse é assunto para um outro vídeo. Muito bem, gente. Tem pessoas que leem aqui e olham para você e falam, viu? Mulher tem que ser sujeita a toda a vontade do marido. O marido tem toda a autoridade à mulher. Então, se o marido mandar ou solicitar que ela faça qualquer coisa, a Bíblia diz que ela tem que fazer. E as pessoas chegam para você e te mostram. Olha aqui, ó, lá em 2 Timóteo, ele está falando que a mulher tem que aprender em silêncio com toda sujeição. Muito bem, gente. Esse é o modo dedutivo. Isso não é o modo que te ensina a palavra de Deus. Isso você deduz que é exatamente isso que Paulo está falando a Timóteo. Muito bem. O método indutivo, que é o que nós vamos falar aqui hoje, ele vai mostrar que nós temos que olhar o texto bíblico, seja o livro que for, e aprender dele. Então, você tem que fazer algumas perguntas para você exatamente não deduzir, e sim aprender realmente, né, com sua veracidade, o ensino da palavra de Deus. Então, o modo indutivo é quando você vai sentar, você vai colocar um papel, um caderno, vai buscar, né, pessoas que estudaram, pessoas, teólogos, pastores sérios, que levam a Bíblia como um estudo e te ensinam historicamente e dentro de um contexto o que, na verdade, a carta de Timóteo nos diz. Muito bem. Uma das perguntas que você tem que fazer é, primeira coisa, você olha para o texto e pergunta, quem? Essa carta, ela vai se direcionar a quem? Quem escreveu essa carta? Por que ela escreveu essa carta? O que aconteceu que fez Paulo escrever a carta a Timóteo? Bom, a gente vê aqui, já deduz que primeira carta a Timóteo, é o quê? Se tem a primeira, tem uma segunda. Então, essa é a primeira carta que Paulo enviou a Timóteo. Muito bem. Então, você
Já se pergunta quem, o destino e o remetente. Muito bem, então aqui na minha Bíblia de estudo, eu tenho aqui algumas informações, ó. Ela traz algumas informações. É por isso que é interessante vocês terem Bíblia de estudo, tá, gente? Se não tiver, não tem problema. A gente tem internet hoje onde você busca isso, essas informações. Essas perguntas você pode jogar ali no Google e perguntar e eles vão te responder. Muito bem. Então aqui, quem? O que aconteceu, para quem foi, por quê? Então aqui, o propósito, aqui na minha Bíblia diz, o propósito dessa carta é proporcionar encorajamento e instrução a Timóteo, um jovem líder. Bom, então a gente já sabe que Timóteo é um jovem líder. Ele se destina a Timóteo e à igreja, aos jovens líderes de igrejas e aos cristãos de todo o mundo. Tá, mas quem está mandando essa carta? Aqui diz para mim que é Paulo. Então, Paulo escreve a Timóteo, nós já descobrimos quem. Então, depois você vai perguntar aonde se passa essa carta? Por quê? Que cidade? Qual os lugares geográficos? Então, eu não vou falar para o vídeo não ficar muito longo, mas é isso que vocês têm que fazer. Vocês descobrem quem mandou, para quem, por que ali mandou, e depois você vai descobrir ali qual é o lugar que está situada. Como que era o lugar que Timóteo vivia, estava, né, para que Paulo mandasse essa carta. Também quando aconteceu? É uma outra pergunta. Quando é que foi? Qual era o tempo, qual era o ano, qual era a data ou o horário? E também outra coisa muito importante é o que estava relacionado dentro dessa história, né? Como que estavam as pessoas estavam bravas, as pessoas estavam tristes, as pessoas estavam com problemas. A gente tem que estudar isso para saber toda a história da carta de Timóteo, né? E também uma outra coisa muito importante quais foram os comandos de Deus para aquele povo, né? Então existe um comando aí, né? Ele dá autoridade a alguns homens, o comando a alguns homens para que esses homens sejam usados, tenham autoridade sobre o povo. Então a gente tem que saber aí se tem promessa de Deus, o que Deus diz ali para aquele povo, qual é o comando que é dado. Então essa é a forma, gente, que assim, vocês têm que começar um estudo, né? Então fica qualquer livro da Bíblia, você tem que se perguntar todas essas coisas, né? A gente pode também fazer, talvez no começo você fique meio perdido, meio assim, mas depois a gente pode fazer umas comparações, né? Então vamos dizer assim, poxa vida, na Bíblia ela tem umas chaves, uns versículos chaves, que são, versículos chaves não seria o nome correto, mas seriam essas chavinhas aqui, onde embaixo das letrinhas ela aparece, eu esqueci agora, as referências do texto, do versículo. Então a gente também pode fazer algumas comparações, né? Por exemplo, se a gente pegar Mateus, Lucas, Marcos e João, você vê que todos eles falam de uma mesma coisa, só que cada um viveu ali no momento que de repente Lucas viveu numa situação onde João não viveu. João viveu a mesma situação, só que não ali no mesmo lugar. Ele viveu talvez numa outra cidade ou num outro momento. Então a gente pode também depois, quando vocês estiverem mais afiados, né, fazer essas comparações, porque a Bíblia ela não se contradiz, ela se completa, né? Essa é a verdade. Então, leia o capítulo, né? Se você não pegue a Bíblia e deduza e abra e fale assim, olha, as mulheres têm que serem sujeitas aos maridos. Não. Começa lá do versículo 2, ou se você puder, começa o capítulo inteiro, o livro inteiro, e começa lendo quais são as instruções.
por que Paulo está dizendo que as mulheres têm que se sujeitar aos maridos? Por que elas têm que ficar em silêncio? A gente tem que ver toda uma época, como é que era essa época, né? Como que a mulher reagia a uma série de coisas, como é que era culturalmente ali, como é que eles viviam culturalmente, qual que eram as regras dele. Toda cidade, todo país, toda era tem a sua regra, né? Então, não deduza a Bíblia. Leia, estude, procure. Se você não entendeu, volta o capítulo, lê tudo de novo, procura no Google como é que você pode estudar, né? Isso é uma forma simples, gente, para vocês começarem a ler a Bíblia, né? Com essas coisas de quem são as pessoas mencionadas, onde está acontecendo, quando aconteceu, né? Onde, localização, quando, que época, que ano, qual era o rei, se tinha rei, qual era Faraó, se era época de faraós, qual era o faraó que dominava ali, qual foi as promessas de Deus na vida daquele povo e o que Deus mandava fazer, que eles desobedeciam ou obedeciam, para você saber por que diretriz tomar. Então, gente, essa é uma forma assim fácil, rápida para vocês terem essa ideia, e o contexto é muito importante para se entender a história da Bíblia, de um livro, a mesma coisa. Um livro você tem que saber quem é o personagem, o que está acontecendo com aquele personagem, qual é a situação que ele se encontra. A Bíblia não é diferente, tá? A única diferença que tem na Bíblia, que é a grande diferença, é que ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Mas ela tem sim que ser lida também como um livro histórico. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, para que a gente tenha conhecimento, como diz em Timóteo também. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem isso aqui, ó, a palavra da verdade. Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês a ter um esclarecimento aí de como vocês podem começar a ler a Bíblia. Tá bom? Qualquer dúvida pode me mandar nos comentários. Se vocês quiserem, pode me mandar no Instagram ou numa mensagem. Fiquem à vontade, se eu puder ajudar vocês a entender um pouquinho como começar realmente a ler a Bíblia e ela ser mais proveitosa para você como pessoa e para a gente não errar na hora de falar sobre a palavra de Deus, tá bom? Eu fico por aqui, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!